Glória a Jesus. Vamos ficar de pé todos no nome de Jesus Cristo. Queria convidar o pastor Marcelo para ficar aqui do meu lado. Nós vamos fazer uma oração entregando este homem nas mãos do Senhor Jesus. Quantos creem que Jesus pode falar através dele? Quantos creem que Jesus pode falar através dele? Glória a Jesus. Então vamos orar por ele. Senhor Jesus, nosso Rei, nosso Senhor, razão da nossa presença aqui, ó Deus, nós estamos aqui para entregar na tua presença esse teu servo, que agora será o instrumento, Senhor, para trazer a tua mensagem, a mensagem da tua palavra aos nossos corações. Toma ele agora em tuas mãos, Senhor. Ó meu Deus, que dos lábios dele saia a tua palavra, que dos lábios dele saia a tua vontade para os nossos corações, que dos lábios dele, Senhor, saia a palavra que venha a restaurar e transformar as vidas aqui presentes. Ó meu Deus, em nome de Jesus, enche ele com a tua autoridade, com o teu poder e com a tua unção, e fala conosco, a sua igreja, que veio aqui para ouvir a tua voz, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós pedimos e agradecemos. Amém. A vitória é nossa. E se Deus é por nós, pode sentar um instante, queridos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos na casa de Deus, mais uma vez. Quero parabenizar a igreja, o pastor da igreja, a liderança desse trabalho. Eu confesso aos irmãos que nunca tinha visto uma entrada de bandeiras, um começo de festividade tão bonito como vi esse, não é? Lá no Brasil, a gente de vez em quando era convidado para algum congresso, e quando dizia que era na sexta-feira, na entrada das bandeiras, eu pedia logo dispensa, porque é aquele negócio chato que desanima qualquer pregador, não é? Mas hoje nós tivemos até um corneteiro da Força Aérea Brasileira. Alguém quer aplaudir por isso ou não? Ô, glória! Aleluia! Não é fraco não. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na presença de Deus, e na presença de Deus a alegria. Nós estamos na presença de Deus, e na presença de Deus a liberdade do Espírito para as coisas boas. Nós estamos na presença de Deus, e na presença de Deus a bênção, a vitória, a louvor. Glória a Deus. E como Deus não faz acepção de pessoas, tem bênçãos para os pretos, para os brancos, para os ricos, para os pobres, não é? Para os amarelos também, para os solteiros, os viúvos, os casados, e os encalhados pode dar glória, que tem bênção para eles também. Aleluia! Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 3 e versículo de número 19. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus fala conosco nessa noite. Oh, aleluia. Livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, verso 19. Se você alcançar alguém que não está com a Bíblia, você poderá se prontificar, se oferecer para compartilhar a sua Bíblia com essa outra pessoa. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Vamos ser breves, porque os irmãos veem que o horário já não nos deixa muito à vontade. Mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo, e Ele não precisa do tempo. Ele é superior ao tempo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Bérseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava a Samuel pela sua palavra. Amém? Pode se assentar um instantinho, enquanto rapidamente nós iremos dissertar da palavra do Senhor. Nós queremos falar nessa noite a respeito de um texto sagrado, e de umas 2 ou 3 histórias que envolvem o Samuelzinho. Samuel, a Bíblia diz que ele ainda era menino quando Deus começou a usá-lo como profeta. Olha só, a história de Samuel é uma história linda e cheia
de milagres e de maravilha. Samuel era filho de um homem chamado Elcana. Elcana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E por isso ela era uma mulher amargurada de alma e de coração. E Ana um dia estava chorando no templo com a sua amargura, porque não tinha filhos. Porque naqueles dias, uma mulher não ter filhos era uma tragédia. Era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher rejeitada, humilhada. Por isso ela era amargurada de coração. E Deus visitou Ana em uma certa ocasião, quando o próprio sacerdote Eli pensava que ela estava embriagada. Naquele dia, no templo, Ana recebeu uma palavra profeta, de que a sua madre se abriria, de que o seu desejo seria realizado, de que a sua vitória ia chegar, porque Deus lhe visitaria e ela teria um filho. Se você veio ao templo, se você veio à casa de Deus nessa noite, eu já quero começar profetizando para a tua vida. Deus vai te visitar, Ele vai alcançar a tua vida com uma vitória tão grande, e Ele vai realizar o desejo do teu coração. Quem acredita que esta palavra é de Deus, adore ao Senhor, glorifique o seu nome e dê um aplauso para a glória dEle. Oh, aleluia! E a palavra de Deus diz que depois deste episódio, Ana ficou grávida. E o fruto desta gravidez era esta criança, a qual deram o nome de Samuel. E Ana fez um voto ao Senhor, de que se ela tivesse um filho, esse filho seria para a glória de Deus. Se ela tivesse um filho, logo após desmamar essa criança, o levaria ao templo e ali entregaria para que ele servisse ao Senhor para todo sempre. E olha só, a Bíblia diz que quando desmamou a criança, Ana foi até o templo e entregou Samuel ao sacerdote Eli, para que ele estivesse servindo na casa do Senhor por toda a sua vida. Quando Samuel já estava adolescente, a Bíblia diz que uma certa noite Samuel estava deitado e escutou uma voz que lhe chamava e dizia: Samuel, Samuel. Samuel se levantou e, chegando na beira da cama do profeta Eli, dizia: Senhor, estou aqui, me chamaste. E o Eli dizia: eu não te chamei, volta para o teu canto e vai dormir. Quando se deitava Samuel, mais uma vez ele ouvia uma voz que dizia: Samuel, Samuel. E ele se levantava e ia até a beira da cama de Eli, e Eli dizia: eu não te chamei, volta para a tua cama e vai dormir. E pela terceira vez ele ouvia a voz que lhe chamava: Samuel, Samuel. E quando chegou pela terceira vez à beira da cama do profeta Eli, do sacerdote, a Bíblia diz que Eli começou a desconfiar e percebeu que era Deus que estava chamando a Samuel pelo nome. Então lhe deu um conselho e disse: filho, volta para a tua cama, e quando você ouvir mais uma vez essa voz chamando o teu nome, diga assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E ele voltou lá e diz a Bíblia que mais uma vez, pela quarta vez, Samuel ouvia a voz que lhe chamava e dizia: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor,
fala que o teu servo ouve. Então Deus lhe deu a primeira profecia da sua vida para entregar a Israel, que estava sendo, a partir daquele instante, julgado por Deus por atos que desagradavam ao Senhor. Sabe qual é a primeira lição linda e maravilhosa que eu tiro da parte de Deus nessa mensagem, nessa noite? É que nós, homens de Deus, não estou falando do púlpito, porque na nave da igreja também tem homens e mulheres de Deus. Se nós não tivermos cuidado, nós passaremos por uma dificuldade em entender e ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Olha aqui, nós temos algo que é lindo e maravilhoso e trágico ao mesmo tempo. É santidade versus experiência. Santidade versus o título que Eli carregava. O sacerdote, o profeta, o líder era o profeta Eli. Mas Deus não falou com ele. Sabe por quê? Porque Deus estava chateado com Eli. Porque estava sendo conivente com os pecados que seus filhos estavam praticando no meio do povo de Deus. E Deus já o havia rejeitado. Deus não queria mais falar com ele, mas foi falar com um garoto inexperiente, que nem sequer conhecia a voz de Deus. Trago uma palavra profética da parte de Deus nessa noite. Mocidade, prepara, que Deus vai começar a levantar vasos cheios de unção, de autoridade, de graça, de poder e de visão aqui nessa igreja, para fazer coisas grandes. Juventude, adolescentes, ora, busca, consagra, porque é o teu tempo. Deus está levantando um novo exército para enfrentar as dificuldades e as adversidades que se levantam contra o povo de Deus. O que estava em questão aqui não era quantos anos ele tinha de crente, porque a Bíblia diz que ele morava, escute só, ele morava, sabe aonde? No templo. Ele morava na igreja. E a Bíblia ainda diz mais: no mesmo templo aonde se guardava a arca do Senhor, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Era no templo mais importante, era lá onde ele morava. Porém, ainda não conhecia a voz de Deus. Não importa quantos anos você está andando com a sua Bíblia debaixo do braço. Eu quero lhe fazer uma pergunta e você não precisa responder para mim, mas você pode responder para você mesmo. Você já conhece a voz de Deus? A pergunta não é há quanto tempo você é batizado nas águas. Não, a pergunta é simples. Você já conhece a voz de Deus? A pergunta não é quanto tempo faz que você foi batizado com o Espírito Santo. Não, não é isso que eu estou perguntando. A pergunta é: você já aprendeu a conhecer a voz de Deus? A pergunta não é quantos pastores ou presbíteros são seus amigos e qual é o seu grau de intimidade no meio da igreja. Não, a pergunta hoje é: você já aprendeu a conhecer a voz de Deus? Isso faz a diferença aqui. Samuel ainda não tinha idade suficiente, era muito jovem, era tênue idade, era inexperiente. Mas isso acontece no nosso meio hoje. Pessoas que estão preocupadas com muitas coisas, com cargo, com liderar, com muitas e outras coisas, mas não estão preocupados em saber e conhecer a voz de Deus para descobrir qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Uma pergunta simples e objetiva: você já aprendeu a conhecer a voz de Deus? Infelizmente tem pessoas que tanto não conhecem a voz de Deus, que deixam que suas vidas, seus negócios, sua família e toda a sua existência seja controlado por profetas, outros e muitos até desconhecidos. Sabe, irmãos,
eu não poderia deixar de trazer esta palavra nessa noite, porque Deus quer abrir os olhos do seu povo. Deus quer trazer um despertamento para a igreja, e para esse despertamento e esse avivamento acontecer, nós precisamos saber quando Deus está falando ou não. Glória a Deus. Lá na igreja onde estamos servindo ao Senhor, nós estamos sempre advertindo, ensinando os irmãos: olha, nós nunca pregamos contra a profecia, não, porque nós acreditamos que profecia existe e que é de Deus, mas infelizmente a maioria não é. E você não sabe quantos casamentos arrebentados eu já vi por causa de profecia. E você não sabe quantos casamentos errados, fora da vontade de Deus, eu já vi por causa de profecia. Você não sabe quantas pessoas já desviadas da igreja eu já vi por causa de profecia. Sabe por quê? Pessoas que passaram anos dentro da igreja, ou por que não dizer que, como Samuel, moraram dentro da igreja, mas não aprenderam a ouvir, a entender, a conhecer, a reconhecer a voz de Deus. Tem uma amiga em São Paulo que se chama Ritinha, e a Ritinha é deficiente visual, cega dos 2 olhos, não tem emprego, recebe uma pensão do INSS. E um dia ela ligou para nossa casa e falou para minha esposa que esteve num culto e recebeu uma profecia de que Deus havia falado que no dia que ela se casasse, ela ia enxergar. E ela começou a ficar preocupada em procurar o noivo, em saber com quem ia casar. E olha só, ela encontrou um outro cego, também deficiente dos 2 olhos, também que recebia uma pensão do INSS, chamada Sérgio, e disse: é com ele que eu vou me casar. E ligou lá em casa e disse: olha, eu acredito em profecia, mas eu acho que essa profecia não é de Deus. Ore, busque revelação de Deus, busque você mesmo a resposta de Deus. Você tem acesso direto. Nós não estamos mais naquele tempo que nós éramos proibidos, tolhidos, que nós éramos dependentes que outra pessoa acessasse o céu por nós. Não, agora nós temos livre acesso. Nós podemos interrogar a Deus, nós podemos conversar com Ele, falar com Ele e ouvir a sua voz. E como era exatamente o que ela queria, ela acreditou na profecia. Infelizmente, o milagre que ela estava esperando não aconteceu. Está lá, passando todas aquelas dificuldades que os irmãos sabem que uma pessoa nessa situação passa no Brasil. Já tinha 5 filhos, não sei se tem mais, e aquela situação terrível. Graças a Deus que não se desviou da presença do Senhor. Aí alguém diz: ah, pastor, mas eu gosto de profecia, porque eu gosto de ouvir Deus falar. Você gosta de ouvir Deus falar? Então abre a tua Bíblia no Salmo 1 e olha o que está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você gosta de ouvir Deus falar? Então abra sua Bíblia no Salmo de número 37 e ouça Deus falando com você. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Oh, glória a Deus. Sabe qual é a profecia que não falha, amados? Olha aqui, essa não falha. Essa profecia nunca vai falhar. Dedique o seu tempo em orar, buscar a Deus, ler a Bíblia. Agora, infelizmente, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Tem gente que fica até 4 horas da manhã vendo filme de terror na televisão e depois quer ouvir a voz de Deus. Lamento muito te informar, você não vai ouvir a voz de Deus.